bem-vindas. Meu nome é Aleluia Eringer, sou professora, doutora em educação e diretora do Colégio Santo Agostinho. Hoje nós vamos conversar sobre pandemia, escola e família. Ainda no ensino remoto, os especialistas já alertavam que a primeira coisa a ser feita no retorno ao presencial seria, para além do diagnóstico das lacunas na aprendizagem, o acolher e cuidar da dimensão socioemocional de toda a comunidade. Nós já estamos de volta há algum tempo e hoje nós temos a real dimensão dos impactos que o isolamento social, a proximidade com a morte e as demais perdas em todas as esferas da vida trouxeram. Há um discurso unânime entre os educadores que estão atuando nas salas de aula, da educação infantil ao ensino médio, bem como as suas famílias, de que o vento mudou de direção e há algo novo no ar. Muitas situações de incivilidade, até então superadas, voltaram à tona. Estamos tendo que reaprender a conviver. Esse é o contexto que nos fez procurar a Thelma Vinha. Ela é pedagoga, doutora em educação, professora da Unicamp no Departamento de Psicologia Educacional, desenvolve pesquisas sobre clima escolar, problemas de convivência, relações interpessoais e desenvolvimento sociomoral e emocional. Ela é coordenadora associada do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, GEPEM, da Unicamp, e que nos apoia no Programa de Convivência Ética do Colégio Santo Agostinho. É autora e coautora de artigos e livros, dentre tantas outras coisas bonitas e interessantes que construiu ao longo de sua vida como pesquisadora. A Thelma é o tipo da pessoa que toda escola gostaria de ter por perto. A forma serena e sábia como ela decifra problemas complexos nos traz esperança e faz a educação parecer algo possível. Então, seja muito bem-vinda, Thelma, à Aldeia que Educa. Para nós, do Colégio Santo Agostinho, é uma honra poder dividir com você, ouvi-la, sobre alguns temas que têm afligido os educadores, as famílias, as crianças e os jovens. Eu que agradeço, Aleluia, não só a oportunidade de conversar com educadores, família, escola, sobre essas questões que tanto têm nos afetado, como pela generosidade da apresentação, pelo carinho com que você me apresentou. Obrigada. Você sabe que é verdade. Ontem, conversando com uma equipe pedagógica, eu falava exatamente sobre essa questão de que vai levar meses ou anos para a gente poder resgatar algumas coisas, né? Porque as pessoas que estão na escola, os adultos, os educadores, imagina que esse retrato que você descreveu aí, esses efeitos psicológicos, são eles que estão tendo que lidar, e com 30 de uma vez, né? Com 30 alunos de uma vez. Então, o desafio para eles está muito grande, porque para o estudante, esse esforço grande para estar numa sala de aula, que exige uma disciplina corporal, uma disciplina intelectual, né, para aqueles pactos que precisam existir para que haja aprendizagem, isso aí está tudo muito comprometido. Então, a minha pergunta vai agora para os profissionais de educação. Vamos jogar uma luz aí nesses profissionais de educação que também foram muito afetados pela pandemia. Muitos estão à beira de um ataque de nervo, porque eles estão, de fato, sendo testados por essas crianças e jovens que estão se esforçando para se encontrar. E muitas vezes eles não conseguem, eles perdem a compostura também, né? O que as pesquisas estão indicando sobre como que esses profissionais da escola também lidaram com essa crise? Aleluia, essa questão mostra que como a situação é complexa e o cuidado que vocês têm, né? Porque geralmente se olha família e estudante. E os profissionais, raramente, quando você fala de efeito de pandemia, uma escola olha para si mesmo, e para o seu corpo docente, para os seus funcionários, para os seus especialistas, né? E olha e diz, como eles estão sendo afetados, como nós podemos também cuidar um dos outros aqui. Então, isso é muito importante,
esse cuidado e atenção de olhar para eles, né? Esses profissionais da escola, os estudos demonstram que eles foram muito afetados. Porque, veja, a gente viveu tudo aquilo no começo da pandemia, filho com aula, só que, de repente, eles tiveram que ter uma mudança de rotina muito maior ainda, porque, de repente, além de tudo, eles tinham que aprender como é que eu transformo tudo aquilo que eu fazia presencialmente num ensino remoto. E com enorme pressão de pressa, e sempre achando assim, né, que daqui 2 meses acaba. Então, e hora abre, hora fecha, etc. Então, esses profissionais, eles tiveram mudanças muito grandes, né? Eles já vinham de um período de que os estudos demonstram de exaustão, de cansaço, e eles somaram as horas dedicadas à família, um estudo, e ao mesmo tempo a gente diz que, como eles não tinham, a maioria não tinha nenhuma experiência com ensino online, muito menos híbrido, eles tiveram que se adaptar, e foi um movimento muito interessante que a gente viu. Um postava vídeo, punha o WhatsApp, coordenação, professor, um ajudava o outro, escola dando formação, e assim, e tudo isso, principalmente os estudos demonstram que eles foram submetidos a enorme pressão, principalmente a escola particular. E eles encaram esse desafio com enorme esforço e desempenho. Então, a gente diz que eles trocaram o pneu com o carro andando, porque, assim, todos eles tentaram, de alguma maneira, transformar remotamente, manter contato com seus estudantes. Então, como é que isso se faz? Muitas vezes de uma maneira até tradicional, misturada, em vez de ser um ensino, mas nenhum deles, assim, por exemplo, demonstrou indiferença, ao contrário. Os estudos demonstram, um dado que chama atenção, é que eles estavam muito mais preocupados com a saúde das famílias e com o bem-estar dos alunos do que com a própria saúde física e mental deles, é a cara do nosso professor. Só que eles foram se sentindo, né, ansiosos, ainda mais no começo. No final do primeiro ano, eles estavam exaustos, sobrecarregados. No segundo ano, era aquela coisa muito da incerteza, volta, não volta, tá certo? Então, isso tudo foi gerando um abatimento a ponto de que 72% dos professores tiveram a saúde mental afetada e pouquíssimos tiveram apoio emocional, né, suporte emocional. A maioria, agora, olha um estudo interessante que mostra que eles dizem, não, nós sabemos que os estudantes aprenderam menos por educação mediada por tecnologia. Claro, eles aprendem menos, a gente sabe. Mas, por outro lado, eles sentem que eles se sentiram desafiados, que eles aprenderam pra caramba e que eles inovaram, inclusive, eles vão levar essa inovação para o trabalho dentro da escola presencial. E eles identificam que foi construída uma rede de apoio e de colaboração muito maior do que antes da pandemia. Numa pesquisa do Granzioli, que é um professor da USP, ele diz assim, né, no relatório, que um dos aspectos mais relevantes encontrados na pesquisa dele é a resiliência, a persistência, o idealismo do educador brasileiro, porque ele se mostra pronto e disposto a desempenhar o papel dele com coragem e otimismo, mesmo quando ele se depara com desafios que estão fora do controle dele imediato. Então, assim, eu acho que esses profissionais de educação, eles têm muito valor, porque as experiências com as aulas remotas, elas não foram fáceis para ninguém, né? Então, nós tivemos, por exemplo, professores que sofreram muito para conseguir dar aula e ligar e saber onde era, por exemplo, na Unicamp. Nós temos um professor no meu departamento que ele é muito querido pelos professores, pelos alunos, mas ele não usa nem e-mail. E, de repente, teve que dar aula remota. E aí foi interessante porque ele grava, o filho dele gravou as aulas dele, ele coloca no YouTube, e ele estava todo feliz, que ele falou, eu virei um youtuber, agora tinha 15 visualizações, mas assim, o esforço que ele teve para conseguir isso, sabe? E os alunos responderam também, ajudando esses professores, né? Por exemplo, lá em Singapura, tem um professor que deu 2 horas de aula com o microfone mudo. E como você está compartilhando tela, ele não via chat, e depois o que você faz? Você dá um sorriso, pede desculpa e começa de novo, né? Os professores que seus filhos estavam em aulas online colocavam cartaz, né, dizendo, olha, eu estou em aula, silêncio, cuida um do outro, brinca com o cachorro.
Você está com fome, come uma fruta, está com sede, bebe água, mas não me interrompe, tá certo? Então, vários esquemas, por exemplo, com as minhas filhas, eu combinava a cor. Se tem um pano na porta, elas não podem entrar, não adiantava muita coisa, mas o esforço de tentar dar conta de tudo isso, né? Então, os professores, por exemplo, eles, por mais exausto, eles entravam com sorriso, dançavam, tentavam animar o aluno, tá certo? Para, de alguma maneira, e eles dizem assim, mas invadiu a casa dos alunos, mas invadiu a casa deles também, sabe? Uma coisa assim, estamos juntos nisso. E, apesar disso, nossa plateia atenta nas aulas online, muitas vezes eram você dando aula e os estudantes, óbvio, com as câmeras fechadas, porque tem uma série de fatores que interferem, dormindo, né? Então, você chama para acordar esse aluno, né? Então, isso em todos os níveis, né? Então, aluno dormindo, aluno cozinhando enquanto dava aula, tá certo? Então, aluno, muitas vezes, a criatividade adolescente é uma coisa impressionante. Então, ele coloca como imagem um pequeno vídeo como se estivesse reconectando o tempo inteiro, tá? Aluno brincando, tá certo? Aluno, por exemplo, limpando o banheiro enquanto está todo mundo vendo durante a aula, né? Então, é um período que daqui a uns anos, para os netos, a gente vai contar rindo, né? E eles, antes a gente falava, pelo amor de Deus, parem de falar, agora a gente fala, pelo amor de Deus, abram a câmera, falem conosco, né? Então, os professores se sentiram muito solitários. E nessas idas e vindas, fechamentos e abertura, todos da escola lidaram com esse sentimento de insegurança, de vulnerabilidade, o medo de se contaminar ou recontaminar, de contaminar as pessoas das suas famílias, dos familiares, dos estudantes contaminarem a família. E aí, o que eu queria destacar é que mesmo uma escola como a de vocês, que contou com a ajuda de especialistas, de pesquisador, vocês tiveram que tomar decisões difíceis, em cenários instáveis, em cenário de incerteza, com uma série de pressões de pessoas que diziam que deveria agir, deveria fechar, e como se a culpa fosse da escola, e não que tivesse também outras leis, outras regulamentações, né? E, ao mesmo tempo, tentar considerar essas perspectivas diversas. Acertaram muitas vezes, erraram algumas, tiveram que rever, e agora está tendo que lidar com uma comunidade que vive os efeitos de uma pandemia prolongada. Mas eu queria destacar que isso tem acontecido, e que isso aconteceu e tem acontecido, nas escolas do mundo como um todo, que tiveram que buscar caminhos, que tiveram que lidar com o incerto. E é importante a gente trazer uma dimensão de um problema global, porque muitas vezes se esquece que o que as escolas estão enfrentando hoje tem uma história, foram profundamente impactadas, e essa história ela influencia aquilo que está acontecendo no presente. Então, o retorno, quando retornaram às aulas presenciais em momentos diferentes nos diversos países, cada país ele tem uma realidade diferente. Então, eu vou mostrar algumas imagens de escolas que, quando retornaram presencialmente, vivenciaram o problema de forma muito diferente. Então, por exemplo, a China. Vejam a China, né, como eles estavam lidando com retorno. Então, as crianças usavam esses bonés com balões, né, com bexigas ou com asas de helicóptero para marcar o distanciamento, né? Então, de repente, a escola, que é fator de integração, de abraços, de contato, de brigas, é uma escola em que você não se toca, em que os chãos são marcados, os espaços delimitados, né? Na Coreia do Sul, além do boné, né, do chapeuzinho com distanciamento, se colocavam asas, porque as asas delimitavam os espaços, né? A criatividade dos professores, por exemplo, nos Estados Unidos, você tenta colocar os equipamentos de segurança de uma maneira lúdica, para que as crianças não identifiquem aquilo como só proteção, cuidado, mas de uma maneira lúdica. Então, eles transformam carteira em jipe, eles transformam o lugar de leitura dentro de bacias que viram barcos, tá certo? A mesma coisa vai acontecer com a adequação, o uso dos espaços externos para aumentar o distanciamento social, então a adaptação dos espaços externos. Em Taiwan, os refeitórios passam a ser muito protegidos, né?
dos demais. A gente vê em Xangai, mesmo com as classes lotadas, né, como é que eles fizeram. Na Tailândia, o refeitório, também a minha irmã mora na Tailândia, o refeitório, como ele se modifica e se adapta. Na Mauritânia também, né, então é o mundo inteiro lidando com isso, escolas do mundo inteiro. Você tem na Índia as escolas públicas e particulares, e as escolas públicas muito vão para fora, e vão para fora 60 alunos, né? Imagina a situação. Teve uma escola particular na Índia que viralizou muito, que mesmo particular, eles foram para as paredes do muro da comunidade, dar aulas num espaço aberto, né, nos muros da comunidade, né? O Camboja também, o Quênia, né, com as classes muito lotadas, com a precariedade, mesmo Gana, né, vejam Gana, o retorno à aula, as máscaras, né, Malawi, Uganda, olha a quantidade de alunos, né, na sala e os professores tentando se adaptar para lidar com tudo isso. Na África do Sul, nas Filipinas, na Dinamarca, na Alemanha, as quadras sendo usadas como salas de aula, né? Em Portugal, adaptação também de mobiliário para isso, né? Portugal, as filas, né, de distanciamento. E na Espanha, uma das cidades, os pais deixavam os filhos já na beira, né, do mar, da praia. A escola também levava para que eles tinham aula num espaço aberto com distanciamento, né? Então, as aulas aconteciam na praia, né? Como Belo Horizonte não tem praia, olha, não deu. Aqui na Albânia, as marcas de entrada para que não gere aglomeração. No Iêmen, na França, assim que voltou a demarcação dos espaços, colmeia para os adolescentes e as crianças, é óbvio que eles ficavam 5 segundos, provavelmente, nesses espaços, logo depois eles saíam, se abraçavam, né? E mesmo divisão, né, põe cordas, põe espaços. O mesmo aconteceu no Brasil. Manaus é a primeira que volta, é uma escola de Manaus, e quando volta, não foi por isso, mas Manaus teve uma onda muito grave, uma segunda onda muito grave, que obrigou ao novo fechamento e que gera insegurança ainda maior. As nossas escolas fizeram o possível e o impossível para tentar se adaptar. Aulas de educação física dentro da sala, né? Aulas de educação física também remotas, né? Educação infantil, tentando transformar uma sala de aula num lugar seguro, ou seja, um trabalho hercúleo conseguir isso, né? Crianças que ficassem de máscara, foi muito difícil, os parquinhos fechados. Então, isso afeta professores, afeta estudantes, né? A busca das escolas particulares pelos espaços externos. Só que eu quero trazer novamente o valor dos nossos profissionais de educação, porque, vejam, esse diretor da escola, na época, usava ainda o termômetro, né? Ele se fantasia de Batman, não é porque ele vai medir a temperatura, é o Batman que vai ver se tem algum contágio, etc. Os professores, eles peguem as máscaras de proteção e transformam em Raposa e Mulher Maravilha. Esse professor, por exemplo, ele vai fantasiado de dinossauro, que é para as crianças aprenderem o distanciamento, né? Então, isso não é pouco. Isso mostra a natureza humana, humanizadora, né? E a gente não pode ignorar tudo que aconteceu e está acontecendo. Então, a gente não pode saltar do mundo real, que é isso tudo que aconteceu, para a construção idealizada de uma vida ou de uma aula normal em meio a esse caos, desconsiderando as vivências emocionais, esse período como um todo, negando, por exemplo, o sofrimento, a carga pesada para a saúde mental que a pandemia ela trouxe para todo mundo, mas, como você disse, particularmente para crianças e adolescentes. E no início da fala, Aleluia, você traz essa ideia da perda de aprendizagem, sem dúvida alguma, mas eu acho que nós podemos ter outros ganhos, que a humanização, o aprender a lidar com crise, e lembrando que um cuidar do outro, que uma planta, quando seca, você não dá 2 vezes água, ao contrário, ela vai morrer. Então, não adianta apressar os processos de ensino, tentando inserir 2 anos em um. Meu filho vai atrasar porque vai ter o vestibular. Oi, é uma tragédia humanitária, comparada a situações de guerra. Quem está aqui vivo é porque sobreviveu a tudo isso, já é vitorioso,
já é vitorioso de estar vivo. Então, a pressão para inserir 2 anos em um só vai gerar estudantes ainda mais estressados e inseguros e professores ainda mais exaustos. Então, não dá para a gente continuar. Aí vem a sociedade do cansaço produzindo e pressionando, independente do mundo lá fora, do que está acontecendo conosco. Não tem estudante que vai se concentrar e aprender quando ele está em sofrimento. E a escola, ela tem que ter muito cuidado de dosar e focar no que é essencial. Então, por exemplo, no Twitter, né, tem uma moça que escreve assim: a gente achou que era só voltar a ser do jeito que era, esquecendo que está todo mundo com metade dos neurônios funcionando, 2 anos de trauma acumulado, fora insegurança financeira e a sensação de que tudo pode colapsar a qualquer momento. Aí uma responde: estou sentindo as pessoas mais malucas agora do que durante a quarentena. Então, os professores, nesses primeiros meses de retorno às aulas, os professores, a escola, que junta estudantes, adultos, né, então profissionais, comunidade, ela tem vivido situações muito difíceis. Então, de repente, tentar normalizar e focar conteúdo num momento como esse é esquecer o que é prioridade. Então, não é só a Unicamp, por exemplo, eles fizeram um alerta, o serviço de atendimento psicológico da Unicamp não dá conta, multiplicou por dezenas, eles têm uma fila enorme. Então, e muitas vezes é no espaço coletivo que esses estudantes demonstram, porque, por exemplo, tem empatia. Então, eu vejo que meu amigo não está bem, eu me identifico, eu também sinto. Então, esse espaço eu também me sinto, às vezes, eu me sinto acolhido para manifestar. Então, vai impactar a escola e vai precisar de cuidado. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, foi emitido um alerta sobre uma crise de saúde mental juvenil explosiva que foi ampliada pela pandemia. Então, as taxas de suicídio lá aumentaram, o aconselhamento escolar e assistentes sociais estão sobrecarregados. Então, isso é considerado, né, pela Associação Americana de Pediatria como emergência nacional. Então, eu encerro essa questão dizendo que, assim, o que eu quero trazer não é que nós não vamos cuidar do conteúdo, claro que sim, a escola é um lugar de aprendizagem, de convivência, é um lugar de aprendizado do conteúdo, mas em escala global, nós estamos afetados e nós não podemos fingir que vai ser normal, que isso vai passar rapidamente. Ao contrário, nós vamos saber que vai ser um processo longo, de cuidado, em que nós vamos ter que focar também naquilo que é essencial, e isso é essencial. Excelente. Ao ouvir você falar, né, quem está dentro da escola consegue assinar embaixo em cada coisa que você está falando, porque nós vivemos isso ao vivo e a cores e continuamos vivendo. Quantas pessoas, eu acredito, né, que qualquer educador, quem está na escola, o ano de 2020 e 2021 foram os mais difíceis, os mais marcantes, um divisor de águas, e 2022 não está sendo diferente. A gente dominou partes técnicas, né? A gente dominou uma série de coisas, mas esse refluxo, né, de todas essas mazelas que vieram aí, que estão presentes. Thelma, em que momento em que quais são os sinais em que nós devemos buscar o auxílio de profissionais especializados? Quando é que não é mais o pedagogo, não é o professor, às vezes não é a família? Quais são esses sinais de que, esse adulto, esse professor, essa criança está precisando de ajuda de um profissional? Em que momento? Isso é importante, porque a gente tem que separar a questão da saúde mental do transtorno, da doença mental, né? Muitas vezes as pessoas confundem achando que a escola, a família vai dar conta, e não vai, porque a saúde mental, ela implica, a escola promove, a família promove, é claro que as condições de contexto podem, ao contrário, pode adoecer mentalmente, né? Mas a saúde mental é quando você tem um envolvimento bem sucedido, constante, em atividades produtivas. Então, uma atividade, o trabalho às vezes cansa, etc., mas ele é bom, né? Na escola eu tenho boas relações, às vezes eu tenho dificuldade, mas eu consigo lidar com a dificuldade, eu tenho relacionamentos saudáveis, né? Então,
a promoção da saúde mental, a gente diz que uma pessoa tem uma boa saúde mental quando ela se adapta à mudança, quando ela tem relações, por exemplo, estáveis com os amigos, né, e ela consegue lidar com os conflitos e com a diversidade sem quebrar, sabe? Agora, a doença mental, ela se refere a transtornos mentais diagnosticáveis. Então, é quando você vê que a pessoa tem um distúrbio de pensamento, da emoção, do comportamento, então, manifestações agressivas, ideias fixas, e isso leva à angústia e problema de funcionamento das atividades sociais, ela não dá conta, né? Então, as atividades sociais, por exemplo, as relações são tóxicas, no trabalho gera transtorno, tá certo? Então, pode ser até hiperdimensionado, então, impacta a qualidade de vida, né? E aí, quais são os sinais de alerta, né? Primeiro, claro que um auxílio psicológico, ele é sempre bem-vindo no sentido, assim, mesmo de busca de saúde mental, tá? Mas tem situações em que você fala, opa, eu tenho que olhar, porque quanto mais cedo você intervir, menor a chance de cronificação, porque seu cérebro, seu corpo, aprende a funcionar na depressão, tá certo? Então, quanto antes você intervir, maior a chance de tratamento, tá? E a pergunta, no fundo, é o quanto isso atrapalha a minha vida, é isso que você tem que considerar. Então, quando eu dei o exemplo do transtorno de ansiedade, é claro que isso atrapalha a minha vida, é claro que isso me limita, então eu preciso de ajuda, tá? Então, alguns sinais de alerta. Conduta autodestrutiva. Autodestrutivas implica, por exemplo, abuso de substâncias listas e ilícitas, de álcool, abuso de remédios, abuso de drogas, tá certo? Então, exemplo, violência autoprovocada. Violência autoprovocada podem ser de dois tipos, aquelas lesões autoprovocadas, né, que muitas vezes na ansiedade, ou por causa da culpa, ou para querer chocar, ou para querer mostrar dor, lidar com aquela dor, a pessoa, ela se corta, então ela se corta entre as pernas, ela se corta na barriga, ela se corta no calcanhar, né, nos braços, onde ela esconde aquilo, né, então dá para pôr meia, põe blusa de manga comprida, então isso pode trazer um certo alívio, mas também depois vem culpa, tal. O auxílio de um profissional vai ajudar essa pessoa, esse jovem ou essa criança a lidar com essa ansiedade de uma outra forma, tá certo? Sem se autolesionar. E uma outra forma é o pensamento suicida. Então, muitas vezes a vontade de se matar, e mais do que isso, assim, quando você pergunta, alguma vez você já pensou em como você faria isso? E a pessoa pensou em como. Então, aí o sinal de alerta é ainda maior. Nesses casos, assim, nunca subestime quando a pessoa... É claro, a pessoa diz, eu tenho pensado em me matar, isso aparece mais uma vez, sabe? Então, não desconsidere. E se ela está usando isso até de manipulação, deixa muito claro, isso é muito sério. E se você está me trazendo isso, eu vou lidar com isso, porque não se usa isso para chocar o outro. Isso é muito sério, isso aqui eu vou interpretar como pedido de ajuda e vou caminhar junto com um profissional. Então, a pessoa tem que ter ciência, inclusive, do significado disso e que você não vai desconsiderar. Transtornos alimentares, né, anorexia, bulimia, alteração do sono por muito tempo, então, alteração brusca de apetite, você perceber que você está irritado frequentemente, ou mesmo aquela oposição acentuada, tudo eu sou do contra, tudo eu reajo de uma maneira negativa, humor desregulado, tá? Então, horas eu estou bem, horas eu estou mal, hora eu estou animado, hora eu estou triste, a perda do interesse por uma atividade que você gostava antes, de repente, dor e queixa física, em que você já fez tudo quanto é exame e não encontra nada, tá certo? Se isolar cada vez mais, se sentindo incapaz de ter uma vida social, de repente, a hipervalorização de aspectos negativos, né? E um sofrimento emocional frequente. O que é isso? De repente, a ansiedade é frequente, as crises de choro, o medo excessivo de morrer, de sair de casa, uma tristeza contínua. Então, esses são sinais de que você... alguns desses sinais é sinal de alerta. Então, só para encerrar os sinais, não se sentir capaz ou útil. E, principalmente, aquilo que eu trouxe antes, perda de funcionalidade. De repente, seu filho ou você não mantém mais rotina de higiene. Você precisa de ajuda para sair da cama. Perda de energia, um cansaço excessivo,
uma incapacidade de você se concentrar ou desenvolver o teu trabalho. Algo que a pandemia trouxe de legal é que essas questões da saúde mental, elas foram muito discutidas. Em nenhum momento isso é sinal de fraqueza, ao contrário. Precisa de muita coragem para eu dizer, eu preciso de ajuda nisso aqui, porque está muito difícil. E mais do que isso, quanto antes você pedir ajuda, muito mais chance, quando você procurar ajuda, muito mais chance de êxito você vai ter. Então, eu queria estar encerrando dizendo que a família escola, né, essa aldeia, ela está formando para uma sociedade que pode desumanizar, porque muitas famílias estão botando mais pressão. Você não está estudando? Mas, você vai passar o fim de semana, mas quando você estudou no final de semana? Então, botando essa ideia da produtividade, do êxito, e não da saúde mental, das relações. Então, quando você fortalece isso, teu filho vai estar adaptado ao mundo, sabe? Ele vai ter instrumentos, recursos para se adaptar ao mundo. Essa sociedade, dessa sociedade que nós estamos formando, esse adulto, ele vai navegar no mundo de informações, de escolhas, de estímulos. Então, veja, antigamente você quer café de bula ou expresso? Atualmente tudo é um monte de opção. Você já viu a quantidade de cerveja que tem? Pacote de viagem, hotel. A quantidade de café, você fala, gente, não sei qual café. Então, é um mundo de o tempo inteiro de estímulo, uma sociedade muito complexa, desafiadora, cheio de dilema ético. E essa era de incerteza, de crise, não tem hora para acabar. Não adianta, essa vai ser a nossa sociedade. Então, respondendo, né, a questão da Aleluia, a gente tem que refletir coletivamente sobre as aprendizagens que nós queremos promover nos nossos filhos, nos nossos alunos. Então, a pandemia vai passar, mas que aprendizagem a gente quer que fique? A gente quer que eles aprendam a importância da confiança, do cuidado. A gente quer que eles aprendam que numa hora de crise coletiva eu não posso pensar só em mim, o fato de eu ter tido Covid, mas sim tem que pensar que quando eu marco uma festa eu estou aglomerando, contribuindo para uma... Então, responsabilidade social. Eu tenho que pensar que quando alguém não está bem, o que ela vai encontrar no outro é um colo, é uma acolhida, e é isso que eu espero que o meu filho também desenvolva. Então, é isso que nós temos que refletir, porque educar é humanizar. Então, eu acho que esse o foco é fundamental. Muito obrigada, eu espero, quem sabe, num tempo próximo, voltar a conversar com você. Sou eu que agradeço. Muito obrigada.